Olá, pessoal! Vamos ver então agora uma videoaula sobre soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Um exemplo, se nós tivermos aqui um recipiente contendo água e colocarmos uma colher de NaCl, que é o cloreto de sódio, o que nós temos? Sempre o que está em maior quantidade, nesse caso a água, é chamado de solvente. E aqueles que estão em menor quantidade, nesse caso o NaCl, nós chamamos de soluto. A união do soluto mais o solvente, nós teremos a solução. Então, a solução é a soma de soluto mais solvente. É interessante dizer, sempre que quando nós temos uma solução, a mistura é homogênea. E homogênea não só meu olho nu. A homogênea no aparelho que eu pudesse ter o maior aumento possível, num ultramicroscópio. Ela teria que continuar sendo homogênea, não apenas aquilo que meu olho alcança. Um exemplo de duas ou mais substâncias. Vocês normalmente já ouviram falar no soro caseiro. Soro caseiro é uma receita dada em televisão quando as crianças estão desidratadas, com diarreia. Do que ele é composto? Água, açúcar e sal. Então, como é normalmente a receitinha? Pega-se uma colherzinha de NaCl, de sal de cozinha, uma colher maior de sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, e mistura num copo de água. Existem variações dessa receita, mas você mistura 2 solutos e apenas um solvente. Então, aqui eu tenho quantas substâncias? Eu tenho 3 substâncias, 2 solutos e um solvente. Apenas para caracterizar para vocês que a solução não precisa necessariamente ter apenas um soluto e um solvente. Então, nós podemos ter mais de um soluto e um solvente. Uma das formas de eu preparar é a concentração em gramas por litro, que também é chamada de concentração comum. Veja que nesse tipo de solução, nós relacionamos a massa do soluto com o volume da solução. Bom, por exemplo, preparar 500 ml de uma solução aquosa de NaCl 20 gramas por litro. O que quer dizer isso? Primeira coisa, o que indica isso? Indica quantos gramas de soluto há em 1 litro de solução. Então, se neste caso eu tenho uma solução aquosa 20 gramas por litro, eu tenho que me atentar, primeiramente, na concentração. Eu tenho 20 gramas de quem? De NaCl. Para quanto? Se eu fosse preparar 1 litro da minha solução. Só que eu não quero preparar 1 litro. Se vocês observarem, nós queremos preparar 500 ml, que nada mais é do que meio litro. Então, para meio litro, eu vou precisar de quantos gramas? 10 gramas de NaCl. Aí você vai falar, onde eu preparo isso? Daqui um pouquinho vocês vão ver no laboratório como se prepara essa solução. Interessante também que quando eu coloco 10 gramas de NaCl, a gente pergunta qual ficou a concentração dessa solução. Tem gente que responde 10 gramas e meio litro. Não, a concentração sempre é em gramas por litro. Então, a concentração dessa solução continua 20 gramas por litro. Aí tem gente que fala, não, eu desconfio, prova. Então, vamos lá. Concentração é massa por volume. Qual é a massa que eu tenho aqui? 10 gramas. Qual é o volume que nós usamos em litro? Meio litro. Se eu dividir 10 gramas por meio litro, eu vou ter o quê? 20 gramas por litro. Ou seja, nós diminuímos proporcionalmente a massa e o volume da solução, mas a concentração permanece a mesma. Isso me dá indícios de que eu posso preparar uma quantidade maior ou uma quantidade menor daquela mesma solução, dependendo da minha necessidade.
Então, eu não tenho necessidade de preparar sempre 1 litro de solução. Eu posso preparar volumes diferentes de acordo com a necessidade. Um outro caso de solução, também muito conhecido, é a molaridade, que é a solução em mol por litro. O que relaciona a molaridade? Número de mols do soluto por volume da solução. Às vezes fica um cálculo ruim para nós trabalharmos mols por litro. Então, nós temos que nos lembrar que número de mols é o quê? É a massa sobre massa molar. Se eu substituir isso daqui, massa sobre massa molar, no lugar do número de mols, eu vou ter o quê? Que molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Pessoal, analisa bem, compara com aquela anterior. Concentração, massa por volume. O que nós temos de diferente entre essas duas? Se você analisar, a única coisa diferente é a massa molar que vai entrar na molaridade. Porque massa sobre volume fica idêntico à concentração comum. Então, se você sabe a fórmula da concentração comum, basta você usar a massa molar que você vai estar calculando a molaridade. Uma coisa interessante, por exemplo, qual a massa de NaOH necessária para preparar 500 ml de uma solução aquosa de NaOH 0,1 mol por litro? Como é que eu faria isso? Bom, usando a fórmula. Molaridade é igual a massa do soluto, massa molar do soluto, vezes volume da solução. A pergunta é, eu tenho a molaridade? Tenho. Qual que é a molaridade dada? 0,1. Então, vamos lá. 0,1. Eu tenho a massa? Não, eu quero saber justamente que massa que eu vou ter que pesar para preparar essa solução. Então, essa é a minha incógnita. Eu não sei a massa do soluto. Eu sei a massa molar do soluto? Não, não está dado aqui, mas eu posso calcular. Como é que eu calculo a massa molar? Vamos lembrar aqui no cantinho. NaOH. Lembra que isso nós temos que buscar na tabela periódica. O Na tem massa atômica 23, o oxigênio 16, hidrogênio 1. Lembrando mais uma vez que ninguém precisa decorar esses valores. Isso aqui você busca na tabela periódica. Eu não tenho que multiplicar por nada, porque cada um deles só aparece uma vez aqui na molécula. Somando aqui dá quanto? 40U. Quando eu vou usar aqui em massa molar, lembre-se que é 40 gramas por mol. Então, eu vou colocar 40 vezes o volume, 500 ml. Mas nessa fórmula, tudo tem que estar em litros. 500 ml é quanto, gente? 500 ml é meio litro. Então, quanto que vai dar a massa? A massa será o quê? A massa do soluto vai ser 0,1 vezes 40 vezes 0,5. Ok? Então, 0,1 vezes 40, 4. 4 vezes meio dá quanto? 2. Então, a massa do soluto vai ser quanto? 2 gramas de NaOH. Então, seria essa massa que eu teria que pesar do NaOH para preparar num balão volumétrico de 500 ml de solução. Mas a concentração da minha solução seria quanto? 0,1 mol por litro. É muito interessante isso. Vamos supor, numa indústria de refrigerante, eles não precisam fazer uma concentração diferente, se eles vão preparar uma lata de 350, se eles vão preparar uma PET de 600 ou uma PET de 2 litros. Não. O xarope, ele mistura lá com a água e vai enchendo as garrafas. A concentração é a mesma. Senão a gente pegaria uma garrafinha e falar, não, está mais fraca. A de 2 litros está mais forte. Não, você pode vedar os olhos de uma pessoa, pingar um determinado tipo de refrigerante e falar para ela, que refrigerante é esse? E ela vai dizer o nome. Por quê? Porque a concentração é a mesma. Bem, um outro caso bem clássico também que nós temos é o título percentual. Isso aqui é muito usado. O título percentual pode ser usado massa-massa, massa-volume e volume-volume.
Lembrando sempre que título percentual é uma massa em gramas, em 100 gramas de solução. Gente, porcentagem. Quando eu falo a palavra porcentagem, é importante a gente gravar isso em 100, por 100. Em 100, não é em 1 litro, não é em 1000, é em 100. Então, quando eu falo em massa, é gramas em 100 gramas de solução, ou a massa em 100 ml de solução, ou é volume em 100 ml de solução. Isso é importantíssimo, é um ponto principal aqui quando nós estamos trabalhando. Bom, quando eu falo, por exemplo, no soro fisiológico, o soro fisiológico todo mundo conhece, né? Já usou de alguma forma um hospital ou comprou em casa para fazer uma nebulização. O soro fisiológico é 0,9% de NaCl. O que isso significa para mim? Se eu estiver falando em gramas, por exemplo, massa, significa 0,9 gramas de NaCl, enquanto em 100 gramas do soro. O soro é minha solução. Se eu estivesse trabalhando massa-volume, o que significaria isso para mim? 0,9 gramas de NaCl, enquanto em 100 ml do soro. Sempre em 100. Então, se eu quiser pegar um frasco, por exemplo, de 500 ml de soro e perguntar para vocês, olha, quanto que eu tenho de NaCl nele? É só calcular. 5 vezes 9, 45. Então, 4,5 gramas de NaCl. Então, eu consigo saber que massa eu tenho dentro daquele frasco. Outro exemplo, também bastante conhecido, é a questão volume e volume. Por exemplo, as bebidas alcoólicas. Vou pegar aqui como exemplo o teor alcoólico da cerveja, 5%. Gente, o álcool contido nas bebidas alcoólicas é o mesmo combustível, que é o etanol, tá? Então, é o etanol, esse teor alcoólico, em relação ao etanol, ou álcool etílico. O que significa 5%? Significa o seguinte, que eu tenho 5 ml de etanol em cada 100 ml de cerveja. Gente, 100 ml de cerveja é menos de um copinho daquele de plástico, tá? Um pouquinho menos. Então, eu estou bebendo já 5 ml de etanol a cada 100 ml de cerveja. Se uma pessoa toma uma garrafa de cerveja, por exemplo, uma garrafa de cerveja é quanto? 600 ml. Quanto que ela vai estar ingerindo de álcool? 30 ml de álcool. Gente, não é pouco não, tá? 30 ml de etanol não é uma pequena quantidade. Isso já traz determinados distúrbios, de forma que sempre fala, se beber, não dirija. Porque vai tirar a tua atenção. O álcool, ele produz alguns efeitos no nosso organismo, que para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é menos rápido, mas ele produz alterações. De forma que esse cálculo aqui me mostra, tem gente que senta, toma lá 2, 3, 4, 5 cervejas e quer pegar um carro e dirigir. Então, vocês vejam o absurdo que é, tá? A quantidade de etanol que nós bebemos numa garrafa de cerveja. Uma outra questão, por exemplo, que também é muito usado, principalmente na área ambiental, é o ppm, que é partes por milhão. Como é que é isso? ppm, nós podemos trabalhar em miligramas por quilo ou miligramas por litro. Aí a pergunta é, nossa, então, nesse caso, é uma quantidade muito pequena realmente dissoluta em relação à solução? Sim. Nós temos aqui quantidades muito pequenas, mas fala, por que tão pequena? Porque, por exemplo, se eu tenho um determinado tipo de agrotóxico, pequenas quantidades dele podem me fazer mal. Pode dar uma alteração. Então, se por exemplo, um boi comeu uma grama,
uma vaca comeu uma grama que tinha um determinado agrotóxico, isso vai aparecer lá na carne do boi. Então, eles têm que fazer um controle de qualidade. Então, qualquer tipo de metal, qualquer tipo de agrotóxico, metais pesados, tá? A quantidade, por exemplo, uma lâmpada de mercúrio que quebra dessas fluorescentes e vai para o ar atmosférico, tudo isso é medido em ppm. Muito bem. Por exemplo, se eu pego um creme dental, 1.400 ppm de flúor, aparentemente um número enorme, uma bisnaga de 90 gramas, você fala, nossa, eu estou usando muito flúor. Mas é um número meio enganoso. Por quê? Porque quando eu falo 1.400 ppm de flúor, como nós estamos trabalhando em massa, seria o quê? 1.400 miligramas de flúor para quanto? Para 1 quilo de creme dental. Nossa, ninguém vai usar 1 quilo de creme dental, né? De uma vez só. Vamos passar isso para a mesma unidade para ficar fácil. 1.400 miligramas é a mesma coisa que 1,4 gramas de flúor, que corresponde aqui 1 quilo a 1.000 gramas de creme dental. Muito bem. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, numa bisnaga de 90 gramas, quanto que eu vou ter de flúor? Quanto que eu vou ter de flúor? Vamos fazer esse cálculo? Isso aqui dá 0,126 gramas de flúor. Gente, 0,126 gramas, isso numa bisnaga inteira. Só que a gente não gasta uma bisnaga inteira para escovar o dente. Aí você vai falar, então eu tenho que tomar muito flúor? Não. Flúor é uma quantidade que tem que ser dosada, quantidade a mais da fluorese, que pode deixar os dentes quebradiços. Então, dosagem de flúor, essa quantidade é suficiente? É. Se você fizer escovação normal, pelo menos umas 3 vezes por dia, já é o suficiente. Então, nós não precisamos de altas doses de flúor, tá? Ele é tóxico, inclusive. Para criança pequena, criança não pode engolir. Pasta não é para comer. Né? O flúor é tóxico, então é para adulto justamente porque ele enxágua a boca e cospe fora. Mas ele não deve ser ingerido. Então, só para a gente ter noção dessa quantidade. Em miligramas por litro, se você pegar qualquer garrafa de água mineral, por exemplo, todas as dosagens que você tem lá em miligramas por litro. Então, isso corresponderia àquela quantidade que você tem em ppm. Olá, pessoal. Agora nós vamos ver como é que faz uma solução. Como é o preparo de uma solução? A gente fica imaginando em que tipo de vidraria nós preparamos uma solução. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês quais são as vidrarias usadas no preparo de uma solução no laboratório, da forma convencional. E depois nós vamos falar de uma forma também alternativa que vocês podem usar nas escolas. Onde nós preparamos uma solução? Nós preparamos num balão volumétrico. Observem que nos balões volumétricos que nós temos aqui, de vários volumes diferentes. Esse aqui é um balão de 2 litros, de 1 litro, de 500 ml, de 200 ml, de 100 ml, de 25 ml. Ou seja, nós vamos preparar a quantidade que nós precisamos no momento. Todas as soluções que a gente trabalha, normalmente é o quê? Gramas por litro, mol por litro. Mas nós não precisamos necessariamente prepararmos num balão de 1 litro. Porque às vezes é um desperdício também de reagente. O balão volumétrico ele tem apenas uma marca de aferição. Ou seja, quando nós preparamos, nós temos que elevar o volume até chegar nessa marca. Agora, como é que nós vamos transferir o soluto para dentro desse balão? Então, é isso que nós vamos agora demonstrar para vocês. Eu peguei aqui algo que vocês estão acostumados a trabalhar em casa. Todo mundo, já não estou fazendo propaganda do suco, mas todo mundo conhece aqueles refrescos artificiais. Não é o melhor para se tomar, mas muita gente usa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui dentro um soluto, que não tem apenas um componente. Se nós formos olhar aqui atrás quais são os componentes, nós temos vários componentes.
Então, nós não vamos nos preocupar agora em determinar, em falar para vocês qual é o soluto que vai estar dentro dessa solução. Mas nós vamos tratar apenas com um refresco de laranja. O nosso soluto vai ser o pozinho de laranja. Aqui no rótulo diz para nós assim, 30 gramas faz 1 litro. Então, supostamente, nós temos aqui dentro desse rótulo 30 gramas. 30 gramas. Existe também um erro conceitual interessante para nós também tratarmos depois. Aqui nesse rótulo está escrito a seguinte maneira, 0,03% de concentração após a diluição. Diluição. Será que está certo eu falar em diluição quando eu uso um pozinho, quando eu uso um soluto? É um outro conceito que nós vamos trabalhar. Mas, primeiramente, vamos nos concentrar a preparar essa solução. Bom, 30 gramas eu faria para 1 litro, ou seja, eu teria que usar este balão aqui, se eu quisesse usar todo o pacotinho. Mas eu não quero usar todo o pacotinho, eu quero fazer num balão de 500. Ah, pode? Pode. Simplesmente você vai usar metade. Se 30 gramas você faz 1 litro, quer dizer, para um pacotinho, para um balão de 500, eu usaria quanto? 15 gramas, metade desse pacote. Isso em casa a gente faz meio no olhômetro. No laboratório a gente pode pesar. Ah, e se eu não tenho? Bom, aqui atrás está dizendo que uma colherzinha tem 6 gramas. Então você vai colocar um tanto de colher até chegar em 15 gramas. É óbvio que em sala de aula você não precisa pesar exatamente 15 gramas. Se você dispuser de uma balança, tudo bem, aí você pesa 15 gramas para ser transferido para um balão de 500 ml. É isso que o André vai fazer agora para a gente. O que nós temos aqui? Um becker, um copo de becker, que não precisa ser becker. Lá em sala de aula você pode usar um copo qualquer de vidro, você pode usar um copinho de plástico, o que você tiver em mãos. Bom, André, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, nós temos que dissolver esse pozinho de refresco de laranja. A palavra não é diluir, perceba que eu usei dissolver, porque quando eu tenho um soluto, eu não diluo, eu dissolvo. Então, aqui nós temos um erro conceitual no rótulo desse refresco. Então, eu vou dissolver. Aqui no laboratório, nós usamos como colher este bastão de vidro. Em casa, na sala de aula, nós podemos usar uma colher comum mesmo. Uma colherzinha de plástico, uma colher de metal, o que você tiver em mãos. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês também um outro material, que é a piceta. A piceta, ela contém água destilada para que a gente possa ir dissolvendo aquele material. Ah, mas eu não tenho piceta. Olha, gente, você usa qualquer um outro frasco. Você pode usar até uma garrafinha de plástico, com a tampinha furada, usando como piceta. Então, quer dizer, não é porque você não tem uma piceta que você não vai preparar uma solução. Bom, próximo passo, o André vai transferir este soluto dissolvido com o solvente, ele vai transferir para o balão. Percebam, pessoal, que nós temos que ter um cuidado para não perder material. Então, o André não vai tirar esse bastão, ele vai colocar agora um funil no balão. Para quê? Para que haja um melhor direcionamento. E vai transferir essa solução que ele está preparando para o balão. Perceba que eu não estou medindo quantidade de solvente. Isso é uma coisa muito importante para dizer para vocês. Nós não medimos a quantidade de solvente, nós só pesamos a quantidade de soluto. O solvente vai ser um tanto suficiente para que eu chegue em 500 ml de solução. Então, o que eu tenho, na verdade, que ter como medida é a minha solução, não solvente. Se eu tivesse colocado aqui 500 ml de água e jogasse o soluto, o que ia acontecer? Ia passar de 500. Então, no balão, nós não temos, na verdade, quantidade de solvente, nós temos quantidade de solução em volume. Nós temos aqui no final 500 ml de solução. É o famoso suco, né, artificial que nós fazemos em casa.
O André vai terminar agora de completar este balão com água destilada. Bem, agora nós devemos completar até a marca de aferição do balão. É interessante sempre que quando nós formos completar essa marca, a gente olhe sempre na altura dos olhos, para evitar um erro que nós chamamos de paralaxe. Então, sempre à altura dos olhos você completa a solução. É interessante, então, que para transferir o soluto, nós não medimos a quantidade de solvente. O que nós temos no balão é a medida da quantidade da solução. Lembrando que a solução é uma soma de soluto mais solvente. Outra coisa importante, nós não terminamos ainda de preparar a solução. Por que não? Porque a solução é uma mistura homogênea. Então, o que falta nós fazermos no final? Nós vamos homogeneizar a solução. Então, aqui nós colocamos a tampa e devemos agitar várias vezes para ter certeza que essa solução tornou-se uma mistura homogênea. É isso que nós fazemos também com o suco em casa. Quando a gente coloca na jarra, nós agitamos várias vezes com a colher, às vezes até mexemos o frasco, de forma a tornar-se uma mistura homogênea, senão fica aquele refresco que na parte de cima está só água e na parte de baixo você tem uma concentração maior do suco. Bom, agora nós vamos falar da questão da diluição. Vocês se recordam que eu falei que existia um termo errado neste frasco de refresco. Aqui está dizendo assim, que após a diluição, quando eu tenho um soluto, seja ele qual for, e acrescentamos água, nós não estamos diluindo, nós estamos dissolvendo. Tá bom, então o que é diluir? Todo mundo já deve ter feito em casa um suco a partir de um suco concentrado. Inclusive aqui no rótulo está escrito assim, dilua uma parte em 4 partes de água. Dilua. O termo está correto nesse caso, diluir? Sim. Porque diluir significa quando eu acrescento água a uma solução já preparada. Então, dissolver é dissolver soluto. Diluir é quando eu acrescento água a uma solução já preparada e diminuo a sua concentração. É insuportável você beber um suco, por exemplo, de caju concentrado. Então, você colocando água, esse suco na linguagem popular fica mais fraco. E o mais fraco fica mais gostoso para beber. Não tão fraco também, mas um pouco mais fraco ele fica gostoso de beber. Tá? O que significa então o mais fraco? O mais fraco significa mais diluído. Bom, nós vamos pegar agora essa solução que foi preparada e vamos fazer uma diluição. Karina, para nós não precisarmos usar materiais mais sofisticados, vamos usar a seringa. Uma seringa todo mundo tem. Então, Karina, puxa para mim aqui 10 ml dessa solução preparada de refresco que o André preparou para a gente. Então, 10 ml ela vai transferir para um outro copo, que nesse caso nós estamos usando o Becker, mas poderia ser um copo qualquer. Bom, essa solução, ela já tem uma concentração, que é, no caso, 30 gramas por litro. O que nós vamos fazer agora? Karina, pega 10 ml de água e transfira para este mesmo becker. Então, ela mede 10 ml de água e transfere aqui. Bom, analisa aqui comigo. O que aconteceu em termos de coloração? Olha a solução original, olha a solução que a Karina diluiu. A gente vê que está com uma coloração mais fraca. Por quê? Porque diminuiu a concentração. Então, diluir significa diminuir a concentração. Para quanto foi? Olha, gente, se eu peguei 10 ml dessa solução e coloquei 10 de água, o que eu fiz? Eu diminuí a concentração pela metade. Existe um cálculo para ser feito, que depois nós vamos demonstrar. Mas nesse momento, nós podemos já dizer para vocês que houve a diminuição da concentração pela metade. Então, se era 30 gramas por litro, nesse caso ficou o quê? 15 gramas por litro. Vamos agora calcular a concentração da diluição que nós fizemos no laboratório. Lembrando que diluição nós temos que acrescentar solvente e, consequentemente, nós diminuímos a
concentração dessa solução. A massa do soluto não muda, só muda o volume final, consequentemente a concentração. Então, é concentração da minha solução vezes volume 1, concentração da solução obtida após a diluição vezes volume 2. Vocês lembram que a Karina trabalhou com uma solução de 30 gramas por litro que nós preparamos daquele suco de laranja, daquele refresco de laranja. Quanto que ela pegou na seringa? 10 ml dessa solução. Bom, a minha pergunta é, qual é a minha concentração final? Aí você vai falar, qual é o volume final? Gente, se eu peguei 10 daquela concentração que nós tínhamos do refresco de laranja e acrescentei mais 10 de água, quanto que ficou meu volume final? 20 ml. Alguém poderia falar, mas eu posso jogar em ml se aqui é gramas por litro? Eu posso porque eu tenho uma igualdade. Se eu tenho uma igualdade, eu simplifico ml com ml, ficando então como resultado gramas por litro. O que nós falamos lá no laboratório? Que quando nós dobramos o volume, o que acontece com a concentração? Ela diminui pela metade. E de fato, quanto que vai dar essa concentração aqui? 15 gramas por litro. Ok? Então lembre-se sempre de somar o volume que você pegou da sua solução mais a quantidade de água que você acrescentou. Esse será o seu volume final. E o cálculo eu posso fazer para concentração comum, eu posso fazer para molaridade, para título, percentual, quer dizer, eu não preciso necessariamente usar C1, V1, C2, V2, eu poderia usar M1, V1, M2, V2, T1, V1, T2, V2, qualquer uma delas você poderia usar para o cálculo de diluição. Bem, eu acredito que agora, com esses exemplos, vocês devem ter entendido melhor o que é uma solução e como preparar a solução. Outras dúvidas nós discorreremos durante os nossos fóruns na plataforma. Bons estudos a todos!